juntos mais uma vez, para seguirmos com a leitura do livro O Perispírito e Suas Modelações, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro. Capítulo 2. Fluido Universal, segundo a Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, item 17. Esse fluido cósmico que enche o mundo, mais ou menos rarefeito nas regiões imensas, opulentas de aglomerações de estrelas, mais ou menos condensado onde o céu astral ainda não brilha, mais ou menos modificado por diversas combinações de acordo com as localidades da extensão. Nada mais é que a substância primitiva, onde residem as forças universais, donde a natureza ha tirado todas as coisas. A Gênese, Allan Kardec, capítulo 6, item 17. O fluido universal. Segundo nossos padrões científicos, torna-se difícil uma imagem real ou aproximada do fluido universal, por absoluta falta de analogia. Podemos, contudo, considerá-lo como elemento que permeia todo o cosmos, constituindo-se na ambiência propagadora da energia e a fonte de estudo que se materializa no universo. Nossa ciência acadêmica tem dificuldade em detectá-lo e estudá-lo, porque, em seus planos de pesquisa, admite o fluido universal, entre parênteses, éter ou algum tipo de fluido que ocupa o espaço, uma vez que não há vazio, fecha parênteses, como forma de matéria palpável ou mensurável, quando, na realidade, nossos instrumentos apresentam-se adequados apenas para vibrações grosseiras, escapando-lhes à natureza etérea. O fluido universal é uma espécie de substância primitiva, originada sob o comando divino, que deu nascimento a todos os elementos constituintes dos mundos, através de diferentes arranjos atômicos e moleculares. As propriedades desse fluido propiciam a matéria, estabilidade na forma e na essência, evitando a sua contínua transformação. É pela ação pensante sobre o fluido universal que resulta a criação dos mais simples aparelhos usados no cotidiano dos espíritos e também na formação dos vastos aglomerados estrelantes. A capacidade criativa e de utilização desse elemento está diretamente relacionada com o estado mental e moral dos espíritos, imprimindo-se o pensamento, unido à vontade criativa, sobre os fluidos. Estes são modelados em formas desejadas, dispersos, direcionados, assumem colorações e finalidades específicas, são dotados de poderes dulcificantes, tóxicos, enfermiços, terapêuticos, manipulados, enfim, conforme o desejo e o poder de quem deles atua. Servem-se desse fluido não somente os espíritos superiores, mas todos os espíritos que com ele fabricam os objetos que lhes são íntimos e habituais, por vezes até sem se aperceberem, dando-lhes existência enquanto perdure o pensamento, agente materializante. Temos aqui uma nota de rodapé que eu ligo a seguir. Dessa maneira, os espíritos trazem à realidade as suas próprias recordações, externando das lembranças mentais mais fortalecidas, residências, mobiliários, vestimentas, adornos e até frutas e iguarias. Aqui a nota vem a seguir. Aqui reforçamos o princípio da proporcionalidade do estado evolutivo de cada espírito, ou seja, perfeito faz quem perfeito é. Faço eu agora a minha observação, baseado no que nós acabamos de ler. O fluido universal é a matéria-prima de tudo quanto existe, que nós vemos e sentimos.
porque os perfumes nós não vemos, nós sentimos, por exemplo. Não é verdade? Então, quanto mais elevado, quanto mais aprimorado é o espírito, mais refinada é a sua criação. Nós, simples e ignorantes, também, sem querer, digo eu, produzimos coisas, objetos, energias, doenças com esse fluido. Porque o pensamento, ele é a ação na matéria, e a matéria é o fluido universal. Por isso é tão importante termos controle sobre os nossos pensamentos. Pensar o bem, faremos o bem. Não é verdade? Vamos seguir. Em estado latente, encontra-se nesse fluido o princípio vital que animará as futuras formas de vida dos inumeráveis seres que preencherão os mundos. Em sua intimidade, igualmente, se abriga as características a serem gravadas nos planetas em formação, em suas especificidades, quais pressão, atmosfera, gravidade, dentre outras, que nele tem gênese. Esse fluido dará ensejo ainda ao surgimento de uma força gravítica suportável pela vida, que aguarda o momento de palpitar em qualquer mundo, refletindo as vibrações que lhe são próprias. Assim falamos, temos um fluido com poderes quase de um Deus, mas importa saber que foi Deus quem criou o fluido com essas atribuições, a refletir sua suprema inteligência. Sob o comando imperioso das mentes superiores, o fluido universal se aglutina, toma movimento e é regulado em seus espaços atômicos e moleculares, para que nele se definam as rotações e movimentos adequados ao determinismo necessário e formador dos elementos físicos e químicos, materiais e orgânicos, os quais, a tempo certo, afloram, se isolam ou permutam-se em avanço, sem anteparo para a vida. Os mundos nascem do fluido universal por condensação e a ele voltam por desagregação. Essa parece ser a versão admitida pelos espíritos como a que mais se aproxima da verdade. Observações que eu fiz nesse capítulo. Criação de objetos. Na obra de André Luiz, podemos ver exemplos dessa criação, que não é fácil nem simples. André e seus companheiros de estudos precisaram um treinamento específico para conseguir uma simples paisagem, para receber um espírito mais elevado, para orientações doutrinárias. Entendemos então que as grandes construções descritas em várias obras requerem técnicas e materiais específicos, mas nós, espíritos ainda ignorantes desse potencial criador, como disse o texto anterior, sem perceber, criamos, e geralmente isso se reflete em nossos perispíritos e em seguida em nossos corpos físicos, na forma de saúde ou doença, por exemplo. O pensamento é tudo. 2. Concluímos então que tudo no universo deriva do fluido cósmico universal. É a matéria primordial que é manipulada pelos pensamentos. Seres superiores são capazes de construções grandiosas, como os planetas e as estrelas. Seres primitivos produzem obras primitivas e inferiores. Eu recomendo a todos a leitura do livro Formas Pensamento, escrita por C.W. Leadbeater. Ele era um bispo. Ali está demonstrado como todos nós criamos constantemente e inadvertidamente, muitas vezes, más criações. Podem também ver um estudo resumido aqui mesmo nesse canal, no YouTube, com o nome No Princípio Era o Verbo, onde eu leio vários artigos e também a descrição do livro já citado, num resumo geral, para nos mostrar a forma que nós usamos, a força que nós temos com o nosso pensamento e que usamos de forma equivocada. Eu lembro também que nos é sabido que Jesus e outros espíritos de escola
criaram o planeta Terra. Eles moldaram, através do fluido cósmico universal, o planeta todo. No começo incandescente, ao pouco vai esfriando, e ao pouco vieram as árvores, e ao pouco vieram os bichos, e no fim viemos nós, não é? Há muito a ser estudado. Deixo aqui meu e-mail e eu aguardo ansiosa pelos comentários de vocês sobre tudo o que nós estamos lendo. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.